Primeiro, eu vou fazer uma breve apresentação, assim, na verdade, um singelo olhar sobre a Agenda 2030. É um assunto bem grande, complexo, cheio de variações, que não caberia aqui a gente aprofundar nesse assunto. Então, eu fiz uma singela mesmo, só para alertar para quem eventualmente esteja um pouco desorientado a respeito do que se trata. Então, lá na Rio 92, então, no encontro que a ONU promoveu no Rio de Janeiro, a gente pode nomear ou datar esse evento como o início desse processo. Lá na Rio 92, começou uma discussão muito forte sobre um padrão de desenvolvimento para o século XXI, para o século que estava à beira de iniciar. E esse documento, que foi reflexo da Rio 92, foi chamado de Agenda 21. Então, para quem não se recorda, mas a Rio 92 ficou muito marcada por trazer uma discussão muito forte referente à sustentabilidade ambiental. Então, a necessidade da preocupação com o planeta, o aquecimento global, etc., como uma medida de prevenção e até de tanto prevenção na parte ambiental quanto da própria vida humana no planeta Terra. Em 2000, a ONU apresentou já uma evolução, porque ela percebeu que a discussão estava muito focada só na parte ambiental e existia ali uma necessidade de trazer para o assunto, para o debate, também outros temas, mais ligados principalmente à questão social. E aí surgiu as ODM, que seriam os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. Eram 8 objetivos que percorreram aí o período de 2000 a 2015 como uma orientação da ONU para todos os países membros. Já no finalzinho desse período que vigorou as ODMs, então, em 2012, nós tivemos, no Rio de Janeiro, um novo encontro. E aí foi o encontro ficou conhecido como a Rio +20, porque marcava 20 anos desde do primeiro encontro, que foi a Rio 92. Nesse encontro do Rio +20, ficou mais claro que, depois de todo esse processo de evolução das discussões, de que era preciso focar nos 2 pilares, digamos assim, de forma conjunta, ou seja, tanto o pilar ambiental, que foi bastante debatido com a Agenda 21, quanto o pilar social, que foi bastante debatido na questão das ODMs. Então, já na Rio 92, começa essa discussão da importância de ter um desenvolvimento sustentável. E aí que é legal fazer essa introdução um pouco do histórico, porque a Agenda 2030 que nós temos hoje, ela tem como seu cerne, o pilar, os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, a gente retroage um pouquinho para entender de onde é que surgiu a questão do desenvolvimento sustentável. E foi bem nessa época, e inclusive na Rio +20, que se alertou a essa necessidade de que um desenvolvimento econômico não pode ser olhado só pelo seu fator econômico, e ele precisa incluir no seu cálculo, digamos assim, tanto a parte de preservação ambiental quanto a parte de inclusão social. Então, esse tripé, desenvolvimento econômico, proteção ambiental e inclusão social, é o que deu a base para o surgimento, em 2015, de um documento chamado Transformando o Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Tá? Então, o lema e o mote
desse momento era não deixar ninguém para trás. Então, é assim que a gente entra, né, toda essa introdução para a questão dos objetivos sustentáveis da Agenda 2030. Então, dentro da Agenda 2030, temos lá 17 objetivos que são os famosos ODSs, que eles vão, de uma maneira mesclada, incorporar essa discussão, tanto ambiental quanto social e desenvolvimentista, no sentido econômico, crescimento do PIB, tecnologia, etc. Não dá para a gente discutir aqui, né, entrar no detalhe de cada um desses ODSs, e eu optei por uma maneira, né, até de ser mais compreensível, didático e prático o assunto, trazer a menção a um site que tem do próprio governo federal, que criou, onde ele consta lá, não só todo o documento, a documentação e material a respeito das ODSs e da Agenda 2030, mas também, principalmente, o que é chamado de territorialização, que é trazer esse assunto das ODS, que é um guia para todos os países membros da ONU, mas que tem essa orientação de como é que você aplica isso no seu país. Então, esse termo de trazer as ODS para a sua realidade local é chamada de territorialização ou localização da Agenda 2030. E esse trabalho já foi feito desde 2018 pelo governo federal e principalmente por uma parceria entre o IBGE e o IPEA. O IPEA publicou um documento bem extenso, com mais de 500 páginas, falando sobre isso, ou seja, mostrando como é que se aplicam essas ODSs ao Brasil, e o IBGE faz a manutenção desse portal que nós estamos vendo aqui. Então, lá no portal, isso aqui já é como se você tivesse clicado lá no portal, você vai ver que dentro das ODSs, nós temos 169 metas. E 124 dessas metas já foram adaptadas para a realidade brasileira. E temos 247 indicadores, né, que é um nível de aprofundar ainda mais como é que o Brasil deve aplicar, qual é o indicador que ele deve seguir para verificar se está atingindo uma meta e, por consequência, se está realmente fazendo valer aquele objetivo de desenvolvimento sustentável. Se você entrar aqui, você vai perceber que nós já temos, ele já mostra o gráfico, um resumo de quanto desses indicadores já estão produzidos, quantos estão em análise, quantos estão sem dados e uma pequena parte ali, só 8, que já foram identificados como não aplicados à nossa realidade. Por fim, o que eu queria mostrar era um detalhe, como se fosse um clique além, né, entrando um pouco mais em um daqueles ODSs, você vai verificar essa situação. Então, por exemplo, pegando aqui o DS número 8, que é de trabalho decente e crescimento econômico, nós já temos 7 indicadores produzidos e que podem ser acompanhados no Brasil, 6 ainda estão em construção, 3 desses indicadores estão sem dados, e de todos os indicadores discutidos no plano global, nenhum deles foi considerado que não se aplicava ao Brasil. Então, assim, esse é um panorama geral, né? Lógico que é um assunto bem extenso que tem que ser aprofundado, mas para dar esse overview, eu acho que eu consegui trazer desde do histórico até o indicador, ou seja, algo mais detalhado no Brasil atual. E aí eu passo agora, então, para o meu amigo Ari, para ele dar continuidade nesse processo do capítulo que a gente realizou. Ele vai complementar as informações. Vamos lá, Ari. Muito boa noite a todos. Parabéns, Matheus, pela parte apresentada. Chamo a atenção para o propósito, que é bastante ambicioso quanto
a este objetivo de consolidar, então, essa análise do alinhamento, né, dos 23 fundamentos do Brasil 5.0 com os ODS, e que, neste momento, como bem lembrado, dito pelo Matheus, nós nos restringimos bastante, e foi conveniente e necessário isso, ficando, trabalhando todas as metas, sim, excluindo apenas as que tiveram validade até final de 2020, e também as que não são aplicáveis ao Brasil, mas, portanto, ainda uma quantidade de metas bastante grande, pois são 169 em sua totalidade, e, portanto, fizemos essa correlação, e ela é muito ampla, muito presente com os fundamentos do pilar Sociedade 5.0, que nós fizemos, então, essa correlação. Então, o porquê também desse propósito aí ser ambicioso? Porque até 30 de julho teremos mais 2 oportunidades de ampliar este estudo, esse trabalho, visando principalmente fazer isso em função da e-digital e estendendo esse trabalho para outros pilares do Brasil 5.0, que são pessoa, negócios, governo e economia, e para os seus 19 fundamentos. Nesta primeira versão do capítulo, o destaque entre a correlação do Brasil 5.0, da e-digital, portanto, com os ODS, é bem presente, formalmente, inclusive. Como diz aí, por exemplo, há um enfoque importante para a e-digital e a contextualização dessas ações estratégicas nas agendas, né, internacionais para o desenvolvimento, e aí se destaca os ODS. E chama-se atenção, inclusive, para um exemplo direto, que é a meta 9C do ODS 9, em que trata dessa questão que nos relaciona muito, que são os acessos às tecnologias de informação e comunicação, que estão presentes muito no propósito do Brasil 5.0 com a transformação digital, né, de levarmos isso a cabo aí para todos os pilares e seus fundamentos. E hoje, inclusive, até fazendo aqui um paralelo, falaremos de comunicação, falaremos aqui do exemplo que temos de Santo André como cidade 5.G. E também o alinhamento da e-digital com mais 6 ODS, que é 1, 2, 3, 4, 9 e 13. O 9 até já fizemos essa referência aí anterior. Portanto, diretamente com o ODS 1, que é a erradicação da pobreza, o 2, Fome Zero, saúde, bem-estar, educação e de qualidade, indústria, inovação e infraestrutura, essa relação até mais direta aí da e-digital com os ODS, e também o combate às alterações climáticas. Eu, particularmente, chamo atenção e gosto muito de lembrar das dimensões em que temos da Agenda 2030 e dos ODS para a dimensão social, do econômico, também da sustentabilidade, mas há uma outra dimensão que é a institucional. É tão importante quanto, uma vez que nada se faz sem que você passe por todo um cabedal, passe por toda uma questão de governança, e aí a gente se atém muito aos ODS 16 e 17, uma vez que o 17 fala muito das parcerias, e são, inclusive, os que têm mais metas, 19, e, portanto, para nós que temos este papel dentro do Brasil 5.0, de trabalhar isso tudo dentro de um conceito de integração, de hub, etc., então estamos usando muito o ODS 17, ainda que indiretamente. Bem, então, este capítulo, evidentemente, que nós
iniciamos, e faz todo sentido, esta correlação com a e-digital, e falamos aqui dos pilares e dos seus 23 fundamentos. Até porque, na sequência, temos dois motivos que justificam esse capítulo como um todo. E um deles é exatamente pelo fato de que a e-digital sofrerá atualização até março do ano que vem, e a gente espera dar essa contribuição a partir desse trabalho que iniciamos agora, continuaremos em abril e em julho, e não poderemos ir muito até o final do ano, no início do ano que vem, senão a contribuição chegará tarde para quem tiver as atribuições aí, e aí a gente nos refere ao sítio digital, em que definirá como trabalharão e cronograma para essa atualização da e-digital, que sofrerá, então, esse processo até março do ano que vem. Mas as legislações, os programas todos que consideraremos aí ao longo deste ano, principalmente, mas não somente, passaremos, então, pela e-digital, como já iniciamos, mas não só isso, também pela EGD, principalmente também pela EFD, sem dúvida nenhuma, que é um programa e uma legislação muito importante para esse processo todo em curso, mas também quanto ao pleito do Brasil de entrada na OCDE, em que, neste momento, recentemente, houve esse trabalho muitíssimo importante aí, denominado A Caminho da Era Digital no Brasil, em que está nesse link aí mencionado, e que houve o trabalho da OCDE em conjunto com o Brasil, no sentido de se conhecer esses recentes avanços, desenvolvimentos na economia digital brasileira. E aqui um resumo, então, desse importante objetivo do Brasil 5.0, de tudo que já falamos e falaremos um pouquinho mais na sequência, que é exatamente nós diagnosticarmos não só essas correlações todas, que é muito importante, mas também os gaps que eventualmente houver, e mais ainda, as contribuições que pudermos dar, tanto para a revisão da e-digital mencionada, quanto aos requisitos que o Brasil precisa cumprir para o seu pleito de entrada na OCDE. Então, a gente acredita muito de que possamos e desejamos entregar estas contribuições, e daí eu ter dito lá que o propósito ser ambicioso e também num prazo relativamente curto. Aqui estão, então, as duas grandes motivações aí para todo esse trabalho nosso. A revisão que passará a e-digital, como mencionamos, e o pleito do Brasil de entrada na OCDE, que já é de 2017, e que, nesse documento há pouco mencionado, traz que precisamos melhorar a conectividade, serviço de comunicações, e aqui, mais uma vez, lembrando de que a gente espera que Santo André possa ser um modelo aí, não só para o Estado, mas também em nível de Brasil, e aumentar a adoção e uso de tecnologias digitais, contribuição que a gente vem procurando dar de todas as formas, aumentar a confiança no ambiente digital, tão importante nos dias atuais, desencadear a inovação digital, o que vem acontecendo com esse eixo do governo digital, num avanço muito rápido e muito eficaz, né? E com a pandemia mais ainda, e tendo a oportunidade de termos aí 50, 60, 70 milhões de brasileiros que estavam ou eram completamente fora, né, de qualquer aspecto digital, e foram inseridos num prazo curtíssimo e com muita efetividade. Fomentar a transformação digital da economia, e aí, especialmente destes segmentos do agro, que tem sido uma alegria sempre para o Brasil, tem muito a evoluir ainda. De manufatura, que esperamos dar uma contribuição maior, especialmente aqui no ABC, e fintechs, que tem havido muita evolução, e a e-saúde também, a gente sabe que tem evoluído bastante. E construir uma abordagem para todo o governo baseando-se na e-digital. Esses compromissos todos estão nesse link e, portanto, poderá ser acessado aí quem queira um pouco mais de informação, detalhamento.
E isso tudo estão nesses documentos disponibilizados na biblioteca do Instituto Micropower. Portanto, esse primeiro documento já trabalhado, ali disponibilizado, os resultados, né, da e-digital, também a EFD, que a gente vem trabalhando mais recentemente, até porque é nova, e esse documento da OCDE a caminho da era digital do Brasil, que a gente recomenda muito que seja acessado, porque é um documento interessantíssimo.